Alô Brasil, alô você! Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Estou aqui num lugar diferente, num cenário diferente. Apesar de que não vou deixar de continuar de fazer os meus vídeos, né? Sempre onde eu estiver, vou continuar fazendo os meus vídeos. Hoje estou num lugar diferente, por isso que o cenário também é diferente. Olha esse quadro bonito aqui atrás de mim, né? Mais uma semana com saúde, graças a Deus. Benção à minha mãe e um abraço à minha sogra. Minha sogra, aquele abraço, aquele abraço. E as políticas aí do Brasil, hein? As coisas estão sérias, né? Seríssimas. Aí prenderam o Bolsonaro. E o Banco Master aí, muita gente envolvida. Essa salada, essa confusão no Brasil é uma coisa eterna, sempre vai acontecer. Seja quem entre e quem saia, os escândalos vão sempre os seus mesmos. E o povo, ó, naquela situação, não é só naquela situação muito difícil, mas vamos ao que interessa. Eu estava conversando com um colega aqui sobre imigração, né? A gente que é imigrante sempre bate um papo sobre imigração, outros países e tal. E veio essa questão, eu fiquei pensando, como é que está a imigração, a facilidade, não é? Os trâmites para você se legalizar em Portugal e Espanha. É um tema bom, tema polêmico e tema bom. Eu sei que vai ter muitas críticas aí, se você puder me ajudar, me ajuda aí comentando. E é um tema interessante. Fiz uma comparaçãozinha aí, pouca coisa, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que funciona essa legalização de Espanha e Portugal. O que é que Portugal vai ganhar ou vai perder, né, legalizando os imigrantes? Porque essa facilidade de conseguir residência ou cidadania na Espanha é mais rápida do que em Portugal. Por quê? Vamos ao tema. Vou aqui para minha colinha. Hoje não tem teleprompter. Hoje para minha colinha. O tema é exatamente esse. Portugal e Espanha. Quem facilita mais a entrada do imigrante? Portugal ou Espanha? E por quê? A gente sabe que a mão de obra é escassa, né? Nos países da Europa, a mão de obra é escassa. Primeiro ponto, mão de obra é escassa. Segundo ponto, mão de obra qualificada. Portugal está exigindo agora mão de obra qualificada para entrar no país. Mas defina aí mão de obra qualificada. Eu tenho visto muitas coisas por aí que não dá para entender como é que se diz que uma mão de obra é qualificada. Tenho visto muitas coisas e você que está aí sabe o que eu estou falando. Tem muita gente com essa qualificação toda, mas vamos embora. É isso aí, você está em Portugal há anos, pagando impostos, esperando o documento. E o vizinho Espanha já dá aquele transporte, ou dá aquele passaporte, você chegou daquele passaporte carimbado. Não é isso, é uma brincadeira, não é isso. É só uma piada aqui, uma brincadeira para a gente ver como é que está essas coisas. Porque Espanha tem facilitado muito essa questão da legalização dos imigrantes. A gente vê agora a cidadania. Você consegue cidadania com 2 anos de residência fixa na Espanha. Em Portugal, quanto tempo leva para você conseguir a cidadania? Me responde aí. Mudou agora, né? Eram 5 anos, agora mudou para 7 anos. Mudou, né? Tá difícil, tá difícil. Será que Portugal está ficando para trás na corrida pela legalização de imigrantes? Portugal está ficando para trás com essa legalização, essa demora na legalização dos imigrantes? É bem possível. É bem possível isso. A legalização em Portugal. Como é que funciona a legalização em Portugal? Um instituto chamado AIMA, né? Antigo CEF. Qual era a característica da AIMA? Qual é a característica da AIMA? Lentidão, burocracia e atraso. Lentidão, burocracia e atraso. Não adianta ser contra mim, não adianta, porque isso é a verdade. Isso é um fato, isso é a verdade. Necessidade de contrato. Você tem que ter contrato NIF, NIS e residência para dar entrada na sua legalização. Tempo médio de 1 a 2 anos, 1 a 2 anos para obter cidadania, residência. Você está pagando seus impostos, tem NIF, NIS, emprego e tal, tudo mais. Você consegue ter a residência em 1 a 2 anos. Portugal, tenha piedade de nós, tenha piedade. 1 a 2 anos para conseguir residência é muito tempo, é muito tempo. Cidadania só após 5 anos, que era o antigo aí, né? Eu notei isso aqui, mas era 5 anos e não mudou, agora são 7, se não me engano. Se eu estiver errado, me corrija. De residências, legal, prova de idioma, né? Outras pessoas provam idioma mais vínculos. Você tem que provar vínculo empregatício, né? Ter documentos todos certinhos, não dever as finanças. Um fato interessante aqui, me lembrei agora, me veio à cabeça agora. A residência de algumas pessoas tem demorado, por que será? Você não precisa, você está devendo alguma coisa às finanças? E se essa é a razão para a sua residência estar demorando, por que as finanças não se manifestam? Por que a AIMA não se manifesta? Você deve as finanças. Para você conseguir residência, você não tem que dever nada às finanças. Opa, você vai lá e corre para as finanças e vê se está devendo alguma coisa. Opa, estou devendo um valor X, vamos dividir isso aí para ficar tudo certinho, para o processo ser mais célere. Só que, se essa for a questão,
Aí, mas não se manifesta sobre isso. Tem as finanças muito menos, não se manifesta sobre essa questão. Era para que o processo fosse um pouco mais transparente, né? Se essas informações fossem mais trabalhadas, mais ditas, mais esclarecidas, certamente o processo seria mais rápido, né? Tenha dó. Mas vamos lá. Tem gente que já virou padrinho, tem gente que já virou padrinho de casamento do funcionário da AIA, mas de tanto que vai lá, já virou padrinho de casamento. Legalização e cidadania na Espanha. Olha lá, legalização e cidadania na Espanha. Veja lá como é diferente. Regra de 2 anos de residência para cidadãos de países ibero-americanos. Regra de 2 anos. Será que Portugal vai perder os imigrantes para a Espanha? Será que Portugal vai perder os imigrantes para a Espanha? Vai sim perder Portugal os imigrantes para a Espanha? Você trocaria de país pela cidadania mais rápida? Você que está aí do outro lado, trocaria de país pela cidadania mais rápida? Sim ou não? Eu sim. Porque a gente que está aqui, a gente quer o documento, né? Quando você vai, tem que andar legalizado, tem que andar documentado. A gente não é diferente de ninguém. É sempre bom andar com documento. Agora me diz, um país que tem toda a possibilidade do mundo de acelerar o processo da cidadania, acelerar o processo de residência, e outro país consegue fazer um processo de cidadania mais rápido, e por que esse país aqui não consegue? Qual é o defeito? Qual é o problema de acelerar os processos? Conta pra mim aí, se você sabe, conta pra mim, porque eu não sei. Facilidade para o empadronamento. Portugal, Espanha te dá essa possibilidade aí de facilidade no empadronamento e vínculo por empresas, processos digitais mais rápidos, mais vias de regularização. Pronto, eu estou repetindo aqui o que eu disse. Os processos digitais são mais rápidos e as mais vias de regularização. Se um país consegue ter processos de regularização mais rápidos, por que Portugal não consegue? Responde para mim essa questão. Por que Portugal não consegue? Porque é uma demora imensa de conseguir uma cidadania, conseguir uma residência, uma demora imensa. Por que isso? Não dá para entender. Eu fiz aqui um breve comparativo de uns assuntos aqui que eu abordei. Um comparativo aqui, Portugal e Espanha, né? Como vai se dar esse comparativo? Vou citar aqui os itens e citar a diferença entre Portugal e Espanha. Segue. Por exemplo, critério, tempo de cidadania. Esse é um critério, tempo de cidadania. Quanto tempo se leva para você obter a cidadania em Portugal e obter a cidadania na Espanha? Portugal, 7 anos. Espanha, 2 anos. Aí, ajuda a igreja. Tempo de residência. Falei aqui de tempo de cidadania, agora vou falar de tempo de residência. Tempo de residência em Portugal, 1 a 2 anos. 1 a 2 anos, tempo de residência em Portugal. Espanha, 6 meses. Espanha, 6 meses. Como é que um país quer se desenvolver dessa forma? É difícil, né? Digitalização. Como é que funciona a digitalização dos documentos em Portugal? É lento, é um processo lento. E na Espanha o quê? É mais ágil. Fato, isso é fato. Estamos falando nada demais, isso aqui é números, fatos. Imigração ativa. Existe imigração ativa em Portugal? Sim. Também é um fato, é uma verdade. Existe imigração ativa em Portugal, mas é travada. Por quê? Por causa dos processos que são lentos. Já na Espanha existe também imigração ativa, mas os processos são mais ágeis. Agora, mão de obra. Sim, mão de obra existe, né? Mas é burocrática. A legalização da imigração de mão de obra existe em Portugal, sim, mas é muito burocrática. Já em Portugal, sim. Portugal existe, mas é burocrática. Mas na Espanha também existe, mas com facilidades. Existe com facilidades para você se legalizar, tempo e tudo, como eu já comentei aqui. Então, é um breve comparativo aí entre um país e outro. Vai gerar polêmica? Vai, mas isso é bom. Vamos lá. Consequências dessa diferença. Quais as consequências dessa diferença de Portugal e Espanha? Quais as consequências? Imigrantes saem de Portugal indo para a Espanha. Profissionais frustrados com a demora. Os profissionais frustrados com a demora. Por que a residência não sai? Por que essa demora toda e tal? Quem é que não fica frustrado com isso, né? Quem não fica frustrado para obter a residência, a legalização? Se demora tanto, por que essa demora tanto? Eu não entendo por que essa demora. Empresas portuguesas com falta de mão de obra. É fato ou não é? Você que aí é dono de uma empresa, né? Tá faltando mão de obra para você? Ah, tá faltando. Como está faltando também na Espanha e em outros países da Europa. Mas por que Portugal não facilita as coisas? Facilita as coisas, meu filho, facilita as coisas. As empresas também agradecem, não é? As empresas também agradecem. A economia espanhola ganhando com a rapidez. Evidentemente, a economia espanhola vai ganhar com a rapidez da legalização dos imigrantes. Quanto mais imigrantes, mais a economia gira, não é? Mais pessoas consomem outras coisas, não é? É isso mesmo. Comenta se não é verdade, comenta aí. Portugal está na contramão ou não? Portugal está na contramão
da legalização dos imigrantes não é legalização, não é? É a demora. O grande questionamento aqui é a demora. Se um país pode conseguir a cidadania em 2 anos, por que outro país também não pode? Que critério é esse? E tantos outros países, um país como o outro, precisa de mão de obra. Fato, precisa de mão de obra. A Europa precisa de mão de obra. Fato. Por que essa demora toda? Me responde aí. Se você não sabe, eu também não sei. Mas me responde aí, se puder. Chama aí os universitários. Processos travam, né? A intenção em Portugal, olha, a pergunta é, Portugal está na contramão? A intenção existe, mas os processos travam. A AIMA anda se ajustando. A grande questão é essa. A AIMA anda se ajustando. Mas vai se ajustar até quando? Ajuda a igreja, meu filho. Ajuda a igreja. Vai se ajustar até quando? Não é? Falta de investimento em serviços públicos. Essa demora toda de legalização, não está faltando o quê? Investir em serviço público, investir na qualidade dos profissionais que trabalham com isso? É uma falta de investimento. É uma falta de investimento em serviço público. Por que não? E por que não? Por que não é isso? Se não é isso, o que é? Né? Responde para mim o que é. Esse vídeo hoje tá quente. Falta de política de integração rápida. Falta de política de integração rápida em Portugal. Você que está passando por um processo de legalização, né? De residência, de cidadania em Portugal. Você sabe que é devagar, sabe que é lento, muito lento. Por que lento desse jeito, né? Não dá para entender, eu não consigo entender. Olha aí o quadro bonito aí, ó. Muito bonito esse quadro, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, um assunto muito bom, um assunto muito polêmico. Fica a pergunta no ar. Por que Espanha pode, consegue e Portugal não consegue ou não quer? Precisa de mão de obra, não quer legalizar, não quer facilitar essa legalização dos imigrantes. Você que já paga imposto, contribui. Por que esse processo? Por que essa demora nesse processo? Os processos eram para ser mais rápidos, mais céleres. Era para ter dito, por exemplo, se você está devendo nas finanças, olha, você está devendo nas finanças, isso não pode dever. Isso na entrevista, se essa for a questão. Isso na entrevista, você está devendo nas finanças. Se tiver algum processo pendente nas finanças, seu processo de regularização e residência vai demorar. Opa, então você já fica antenado, regulariza tudo certinho para que o processo fosse mais célere. Mas essa informação se tem e não se dá. Aí demora, mais demora. Bem, espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Grande abraço.